temperatura, né? Hoje a gente vai falar sobre o PT100, tá? Fui lá no laboratório, fiz um videozinho para vocês verem como que é ligado o PT100 em controlador de temperatura, ou mesmo no indicador, tá? O indicador de temperatura vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? Eu fiz direto no controlador, porque eu não tinha nenhum indicador só lá, tá? Então eu já fiz direto no controlador. E fiz 2 vídeos, tá? Eu vou exibir agora, mas vou deixar como material para vocês também, subir no YouTube. Mas os 2 vídeos eu mostro primeiro como é feita a instalação, tá? E segundo, apresento lá o controlador de potência, controle de potência da temperatura, né? Que é o cara que toca mesmo a resistência, né? Quando a gente quiser fazer um controle PID, certo? E aí provavelmente vocês vão ter que usar lá, associado com as aulas do Daniel, ok? Então, hoje a gente vai começar a falar de sensores de temperatura. Claro, né, eu vou trazer uma retrospectiva aí dos sensores mecânicos primeiro, né? Para depois a gente começar a falar dos elétricos, ok? Então, o foco de hoje vai ser o sensor de temperatura, o PT100, né? Que vocês já devem ter visto ao longo do curso, principalmente na disciplina de instrumentação, e agora revendo em sensores, né? E vou apresentar também a instalação em controlador de temperatura e configuração. Beleza? Bom, então, diariamente, pessoal, a gente acaba nos deparando com medidas de temperatura, né? Seja na rua ou no telejornal, né? Essas medidas aí de temperatura, como a gente pode supor, elas são adquiridas por meio desses instrumentos aí que a gente chama de termômetros, tá? Termo é de temperatura, né? Metro é medidor, então medidor de temperatura. O termômetro, então, é um aparelho usado para medir a temperatura ou as variações de temperatura, certo? E é composto por um elemento sensor que possui uma propriedade termométrica, né? Que é a propriedade de um material, de alguma propriedade do material variar conforme a temperatura também varia, certo? Então, a principal característica aí dos sensores de temperatura é essa característica termométrica do material. Beleza? Bom, e as medidas de temperatura, né, vamos dizer, da agitação dos corpos, da agitação das moléculas dos corpos, aí, né, do nível de agitação dos átomos no interior do material, elas começaram lá entre 1709 e 1714, né, com esse cara aí, né, que é o Fahrenheit, que foi o que primeiro propôs uma escala de temperatura, né, e também foi o que primeiro apresentou aí um instrumento de medida de temperatura, que é o termômetro a álcool, que é igual a esse daqui, né, que a gente conhece hoje aí. Até hoje a gente usa, né? E posteriormente, em 1714, ele desenvolveu aí um outro termômetro, né, com o mesmo princípio de funcionamento, só que dessa vez o fluido termométrico era mercúrio, né? A gente bem sabe, né, que o termômetro de mercúrio ele é um pouco mais acurado, né? Ele é mais destinado a uso em laboratório por conta até da toxicidade aí do mercúrio, certo? E esse daqui de álcool é mais comum, mais barato e tudo mais, certo? Então Fahrenheit ele percebeu lá no século XVIII, né, que alguns fluidos mudavam, na verdade dilatavam, né, com o aumento da temperatura ou contraíam com a diminuição da temperatura, e usou isso para construir os termômetros que a gente chama hoje de termômetros de bulbo, certo? E os termômetros de bulbo, pessoal, vocês devem lembrar muito bem, né, dos termômetros de bulbo. Eles têm nada mais do que um reservatório de líquido termométrico aqui, um capilar, que é um tubinho de vidro bem fino, certo? Por onde o nosso fluido termométrico vai expandir, e uma escala. Tudo isso montado num corpo de vidro, beleza? A escala é calibrada conforme a dilatação do fluido, vocês sabem, né, por meio de um padrão, e o líquido vai ficar armazenado no bulbo na parte inferior. Esses caras aqui, claro, né, são termômetros para medida de temperatura a contato, né, a gente precisa de contato
do bulbo aqui com o líquido termométrico no corpo que a gente está querendo medir, né, no corpo ou no recipiente que a gente esteja querendo medir a temperatura, certo? Então a gente fala que esse daí é um termômetro de contato, beleza? Ele tem que estar no ambiente que ele vai medir essa temperatura, ok? E a gente bem sabe, né, que os termômetros de bulbo eles acabam por ter encapsulamentos diferentes aí, né? Os industriais têm um encapsulamento um pouco mais robusto, né? Eles não são de vidro, para não ter aquele perigo de quebrar e tudo mais. Esses já são instalados até em caldeiras ou linhas aí que a gente precise, tomadas de temperatura que a gente precise monitorar ao longo de uma linha, por exemplo, né? E podem ter diversas configurações, certo? E diferentes faixas de medição também, né? Mudanças de escala e tudo mais. Beleza? E os de vidro aqui, né, que são mais comunzinhos, podem estar até na parede da casa de vocês aí, ou então em ambiente laboratorial, certo? Bom, seguindo o mesmo princípio, pessoal, a gente tem os chamados termômetros à dilatação de líquidos. Não só líquidos, né? Podem ser gases também, certo? E esse tipo de termômetro aí, o líquido preenche todo o recipiente metálico, né? Que é o bulbo, né? O tubo capilar é metálico também, né? E nós temos aqui um tubo de Bourbon, igual nos transdutores ou nos manômetros, né? Nos sensores lá de pressão, certo? O tubo de Bourbon aqui, tudo isso daqui é preenchido com líquido, né? E conforme a temperatura vai aumentando aqui no bulbo, a gente vai ter um aumento, uma dilatação do fluido manométrico aqui, e com a dilatação do fluido manométrico, uma mudança do ponteiro aqui, em função do mecanismo de pinhão, braço de ligação e cremalheira, certo? Então, podemos dizer assim que ele é muito parecido com os manômetros lá de Bourbon, né, que a gente também viu nas aulas de instrumentação, né? Mas só que a única diferença é o que vai fazer a pressão aqui no tubo de Bourbon, vai ser a expansão desse fluido que está aqui dentro do bulbo, que vai pelo capilar aqui. Ok? É claro, né, que esses caras eles não são desse jeito aqui, eu estou mostrando uma representação dele desmontado, eles aparecem mais ou menos nessa configuração aqui, certo? Nós temos um poço metálico aqui que fica armazenado no nosso bulbo capilar, tá? E conforme a temperatura vai aumentando, o líquido vai expandindo e vai movimentando aí o ponteiro. Claro, essa escala aqui, né, calibrada para uma faixa de temperatura e tudo mais, ok? E esses caras aqui costumam ter medidas de temperatura aqui, né, um pouco maior do que os termômetros de bulbo, beleza? E os termômetros também desse tipo, né, o de dilatação de líquido em recipiente metálico, podem ter também, né, eu coloco líquido aqui, mas pode ser líquido ou gás. Gás, no caso aqui do que a gente, não sei se vocês já viram isso daqui, né, de geladeira velha, né, isso daqui é o tal do termostato, né, em geladeira velha, esse cara aqui fica do lado da porta, né, a gente mexe lá para regular a temperatura que a gente vai querer, se mais gelada a geladeira ou mais quente, tá? E aí tem esse tubinho que a gente tem que passar por trás do isolamento e colocar a ponta dele ali na câmara da geladeira mesmo, né? Porque é esse tubinho aqui que tem um gás lá dentro que vai fazer expandir um atuador, né, fechando o contato ou abrindo, ok? A gente faz a regulagem da temperatura por aqui, é só uma regulagem como se fosse um parafuso, né? Para você regular a atuação da chave mais ou menos, certo? E aqui nada mais é do que um gás e vai funcionar por expansão térmica aqui também. Expansão volumétrica do nosso fluido manométrico aí. E aí, né, eu coloco aqui, né, diferentes configurações
para o mesmo tipo de sensor, tá, pessoal? Esses são todos mecânicos, né? Mas todos funcionam do mesmo jeito. A gente tem o tubo de Bourbon tipo C, o tubo de Bourbon helicoidal, certo? E o tubo de Bourbon espiral. Esse espiral traz uma medida de temperatura um pouco mais acurada, tá? Ele tem uma resolução um pouco maior. Beleza? Esses outros aqui são outros 500. Tranquilo? Eu acho que vocês já viram esses daqui, né? Todos esse tipo de sensor, tá? E temos também os termômetros à dilatação de sólidos, que são os chamados termômetros bimetálicos. Mas não confundam ainda com termopar, tá? Esses caras aqui, pessoal, eles têm funcionamento um pouco parecido com o funcionamento de disjuntor termomagnético, tá? São duas hastes metálicas, vamos dizer assim, soldadas uma na outra, né? E conforme, de diferentes metais, né? Nesse caso aqui, latão e invar, né? E conforme há o aumento de temperatura, vai haver deformação por conta do coeficiente de dilatação térmica de cada um dos dois materiais. Geralmente, né, o coeficiente de dilatação térmica desses materiais é diferente e por conta dessa diferença vai haver uma deformação dessa haste bimetálica aqui. Beleza? E isso também possibilita que a gente tenha sensores de temperatura, né, com um princípio parecido dos anteriores aí, né, mas a dilatação vai acontecer no sólido, né, a dilatação térmica, e aí a gente vai ter então, né, um ponteiro representando essa dilatação térmica. Geralmente, pessoal, são construídos por meio de um par bimetálico helicoidal, né, para aumentar aí a dilatação deles, né? A gente consegue aumentar muito mais o comprimento aí do par bimetálico, certo? Aí a gente vai ver, né, que na próxima aula, né, que o par bimetálico também pode ser usado para medição de temperatura, mas, né, favorecido aí pelo efeito Seebeck, né, que é aquele efeitozinho, né, do par bimetálico que quando ele é aquecido, ele tem uma diferença de potencial nas extremidades lá do fio, certo? Mas não confundam, esse cara é mecânico e aquele cara lá tem um princípio de funcionamento elétrico, ok? Bom, demos uma revisada aí por cima, né, nos sensores de temperatura, partindo dos primeiros, mais velhos, aí, dos mais antigos, né, vindo aí para os mais novos, que a gente até tem até hoje, aí, né, algumas geladeiras velhas aí, né, e também os termômetros de par bimetálico, que até hoje eles são utilizados, tá? Beleza? E agora vamos falar aí dos tais termômetros com funcionamento elétrico, certo? E o de hoje vai ser o PT100. Tá? Então, além dos termômetros mecânicos que a gente falou anteriormente, nós vamos ver que comumente nós encontramos sensores de temperatura elétrico no ambiente industrial. E qual que é a principal diferença dos mecânicos para os elétricos, né? Quando a gente quer fazer controle, pessoal, os elétricos possibilitam que a gente coloque controladores, né? A gente consegue fazer um controle on-off, a gente consegue fazer um controle PID, né? No caso dos sensores mecânicos, né, dos sensores de temperatura mecânicos, tadinhos, eles não conseguem gerar sinais para a gente, né, que são aproveitados posteriormente. Eles são puramente indicadores de uma temperatura, certo? E os termopares aqui, pessoal, que são as chamadas termorresistências, né? Ou termopar não, PT100, desculpem, acabam por ser, né, os mais utilizados industrialmente, por conta da grande estabilidade, larga faixa de utilização e alta precisão, tá? PT100, pessoal, PT é de platina, tá? Então, é uma resistência de platina, certo? Que a 0 graus tem uma resistência de 100 ohms, beleza? Então, isso daí é questão de concurso, hein? Por que chama PT100? Já caiu num concurso meu. Porque é uma termorresistência construída em platina, tem outros materiais, tá? Mas geralmente platina, e a 0 graus ele tem resistência de 100 ohms, certo?
Então, devido à alta estabilidade das termorresistências de platina, elas são utilizadas como padrão de temperatura na faixa de menos 200 a 660 graus Celsius. Claro que dependendo também da construção da termorresistência, dependendo da construção do condicionador de sinal aqui, né? E tudo mais. Tá certo, pessoal? Bom, o PT100, né, eu falei aí, ele é um sensor de temperatura fantástico, muito bom e tudo mais, mas sempre tem as vantagens e desvantagens desse tipo de sensor, né? De qualquer sensor a gente tem vantagens e desvantagens. De vantagens a gente pode concluir aqui, né? Pode apresentar que possui uma maior precisão dentro da faixa de utilização do que outros tipos de sensor. Com ligação adequada, não existe limitação para a distância de operação, nós vamos falar sobre isso, né? Dispensa a utilização de fiação especial para ligação, diferente do termopar, que a gente tem que ter um cabo de extensão apropriado para o tipo de termopar que a gente está usando. Se for adequadamente protegido, permite utilização em qualquer ambiente, certo? Porque ele é muito robusto, tá? Tem boas características de reprodutibilidade, então uma temperatura que você mediu agora ela vai se repetir, né? Reprodutibilidade na instrumentação é muito importante, vocês bem sabem, né? Em alguns casos, substitui o termopar com grande vantagem. Além, mesmo o termopar sendo aí um instrumento de medida de temperatura muito eficiente, né? Mas ele pode substituir com vantagem por conta da utilização de cabos de extensão mais baratos, né? Enquanto no termopar a gente precisa de cabos de extensão próprios, certo? E algumas desvantagens. Ele é mais caro do que o sensor de temperatura usado nessa mesma faixa por conta da alta precisão dele e também por conta de ser construído em platina, né? Platina é caro pra caramba. Ele vai se deteriorar com mais facilidade caso haja excesso de temperatura. Caso a temperatura que ele esteja medindo seja acima da faixa que ele foi projetado para operar, tá? Tem uma temperatura máxima de utilização de 630 graus Celsius, alguns 660 mais ou menos, e é necessário que todo o corpo do bulbo esteja com a temperatura equilibrada para a indicação correta. Então a gente percebe, pessoal, que os PT100, vocês vão ver que ele tem a gente fala o poço dele, né? É bem comprido, tá? Assim, comprido depende do que você vai medir, né? Mas todo aquele poço ele é introduzido dentro do processo, tá? Então, se você está medindo, por exemplo, a temperatura dentro de uma caldeira, por exemplo, grande parte do bulbo vai ficar lá para dentro, assim como o termopar, tá? Não tem muita diferença com o termopar nisso daí, não. E outra coisa que é ruim dele é o alto tempo de resposta, né? Ele demora um pouco para entrar em equilíbrio lá e começar a mudar a sua resistência, ok? Bom, então, para circuito de medição com termômetro de resistência, a gente tem sempre que usar uma fonte de tensão, certo? Geralmente de 6 volts, 5 volts, certo? E utilizam-se também de circuitos de ponte, bem como circuito de compensação de tensão, tá? Essa ponte aqui, vocês já devem ter ouvido falar, né? É a tal da ponte de Wheatstone, certo? A ponte de Wheatstone, pessoal, isso daí a gente acaba não fazendo, né? Porque os controladores e indicadores atuais, eles já têm essa ponte construída internamente nos equipamentos, certo? E a compensação é feita de maneira eletrônica também. Então a gente acaba não tendo que se preocupar em construir uma ponte de Wheatstone. Mesmo porque, né, a gente precisa de resistores aqui que estejam equilibrados, né, para poder fazer a medição dessa temperatura por meio de termorresistência. E como funciona, né? Nada mais é do que como se fosse uma ponte de diodo, né? Mas no lugar do diodo você põe aqui resistências. É claro que essas resistências aqui conhecidas, e Rx é a resistência do termopar, né? A gente aplica uma tensão com positivo embaixo e negativo em cima, e conforme vai havendo a mudança dessa resistência, nós vamos tendo desbalanceamento
da ponte, né? E a tensão aqui vai mudando, certo? O certo é a gente ter uma tensão de 0 para quando a gente tiver uns 0 graus Celsius, né? E ir aumentando essa tensão conforme a tensão do termopar a temperatura do termopar vai aumentando, tá? O certo é isso, né? A gente balanceia a 0 graus. Mas como eu falei para vocês, né, vou repetir, que os equipamentos atuais, os controladores, os indicadores, eles já têm compensação interna, né? E já tem a ponte de Wheatstone internamente nesses equipamentos. Então o equipamento, você viu lá que o controlador... quase que excluí um aluno aí. Vocês viram lá que o controlador tem entrada para PT100, não se preocupem em construir nenhuma ponte de Wheatstone. Já tem internamente, ainda com compensação eletrônica. Certo? Bom, aí pessoal, a gente tem os PT100, que eles têm diversas construções, né? Podem ser construídos com 2, 3 ou 4 fios, tá? Bom, 2 fios é uma configuração adotada com não tem tanta necessidade de precisão na medida, certo? Isso porque, né, a gente tem uma resistência dos fios condutores e eles vão influenciar um pouquinho na nossa medida, certo? Bom, desse modo, quanto maior for o fio que a gente está usando para ligar o PT100 à nossa ponte de Wheatstone, que a gente pode olhar isso daqui como sendo o nosso indicador ou controlador, quanto maior for o fio, maior vai ser essa influência, né, vamos dizer assim, do cabo, da resistência do cabo na medida da nossa temperatura, tá? Então essa disposição aqui ela é mais recomendada para distâncias curtas, tá, pessoal? Entre os pontos de medição e leitura, que não ultrapasse 3 metros de comprimento, certo? Aí é só olhar no manual do fabricante lá, qual é o tipo de cabo que ele recomenda, né? Geralmente são cabos rígidos e finos, né? Cabo rígido, eu falo, não é multifilamento, né? Filamento único, tá? E pequenas distâncias para termopares de 2 fios, tá? Só que se a gente tiver o processo aqui, né? E o termopar já está aqui, o controlador está do lado, ou o indicador, não tem necessidade nenhuma da gente se preocupar com isso, porque a resistência do cabo vai ser baixa e aí não vai influenciar tanto na medida da nossa temperatura, ok? Bom, agora, esse cara aqui, ó, ele é o mais comum, que é o termopar, o PT100, de 3 fios, certo? Ele, por trazer uma precisão um pouco maior para a medida, ele é o mais utilizado na indústria, tá? E esse método aí de ligação, pessoal, ele acaba por proporcionar maior estabilidade, né, e comprimentos maiores do condutor por conta dessa resistência em série aqui, né, que a gente tem uma alimentação direto aqui no nosso termopar. Por isso que ele proporciona uma maior estabilidade, né? Ele acaba ficando em paralelo com essa outra resistência aqui, e aí a estabilidade desse fio aqui fica muito maior e a gente não tem tanto problema com o cabo muito grande, tá? A gente pode ter cabos maiores de 3 metros, mas não dá para abusar, né? Colocar um cabo de 100 metros, não dá, né? Isso daqui, a transmissão de sinal aí tem que ser em curtas distâncias, né? Para a própria resistência do cabo influenciar o menos possível na nossa medição. Tranquilo? Essa daqui é a configuração mais comum e é a configuração que tem lá na escola, né? E que eu vou mostrar para vocês aí por meio do vídeo. Beleza? Bom, e também temos a ligação do PT100 a 4 fios, certo? Essa configuração a 4 fios, pessoal, ela é a ideal, né, para termorresistências, que ela tem a maior estabilidade no sistema de medida. Essa daqui a gente tem compensação em um dos cabos, no outro não, tá? Mesmo assim, a gente tem maior precisão na nossa medida, né? Menos influência na nossa medida com o cabo. Esse daqui a gente tem, já tem compensação dos dois lados aqui, né? Então a gente tem medidas muito melhores, certo? Só que esse tipo de ligação ela é um pouco mais complexa, né? A gente não usa tanto na indústria porque não precisa desse nível de
de cuidado, né, para a medida de às vezes uma temperatura que pode variar em 2 graus, mais ou menos, 1 grau, né? A gente não precisa desse nível de precisão. Agora, em laboratórios, né, com equipamentos de calibração, aí já é interessante a gente olhar para um PT100 aí a 4 fios, certo? Mas isso só para laboratório, ok? Bom, e aí, pessoal, eu apresento a vocês aí o nosso PT100 que a gente tem lá na escola, tá? Ele tem o corpo dele aqui, ó. Nossa, eu esqueci de tirar a foto dele inteiro, mas eu acho que vocês vão conseguir ver no vídeo. Ele tem o corpo aqui em alumínio, tá? Assim como o poço, certo? É de alumínio porque é um excelente condutor de calor, né? Então, vale a pena ter ele, tá? E aí a gente vai perceber aqui, ó, que o que vem do poço são esses 3 fiozinhos aqui, ó. Um branco, um vermelho e outro vermelho, certo? Então é como se a gente estivesse olhando para cá, ó. Beleza? O meu cabo de extensão é esse daqui que tem 4 fiozinhos. É um laranja que está ligado aqui nesse terminal vermelho, um marrom que também está ligado aqui nesse terminal vermelho. E como tinham 4 cabos lá e eu quis aproveitar, não tirei um, eu emendei um branco com um azul aqui, tá? E liguei nesse fio branco. Eu fiz a seta aqui, né? O fio branco corresponde a esse lado aqui da unidade sensora aqui do nosso PT100. Esse lado aqui é como se fosse aqui, né? Um vermelhinho é como se fosse esse lado aqui da termorresistência. E esse outro aqui é esse outro lado. São 2 fios em paralelo, tá? Tanto que se você medir a resistência daqui para cá, vai dar 0. E de qualquer um dos vermelhos para o branco, vai dar a resistência que a gente está interessado, né? Que a 0 graus é de 100 ohms e vai mudando conforme a gente tem o aumento da temperatura ou diminuição, certo? Associado ao nosso PT100, eu estou usando esse controlador de temperatura aqui da Contemp, né? Que é um controlador de temperatura simples, mas muito bom, tá? Ele é o CTM45, tá vendo? Ó? E nele a gente vai ver aqui as ligações, né? Para PT100 a 3 fios, a gente vai ligar na porta 7, 8 e 9 nessa configuração aqui, tá vendo? Ó? 7 é esse cara aqui, 8 e 9 para fazer a compensação. Beleza? E foi o que eu fiz, ó, tá vendo? Esse ladinho aqui, ó, esse cara aqui tá ligado no 7, conforme aqui é a resistência do PT100, né? 8 e 9, tá aqui, certo? Aqui ele já estava medindo 18,5 graus. É claro que não está essa temperatura, né? Eu tenho que regular o meu controlador aí, achar o zero dele. E eu vou mostrar para vocês como que é feito isso, tá? Eu fiz um videozinho. Bom, eu vou mostrar, passar para vocês também depois, pessoal, um material que eu juntei aqui sobre o PT100 e o controlador, tá? O PT100, pessoal, eu fui lá no site do fabricante, olhei o modelo do PT100, né? Ele segue uma norma para construção desse sensor de temperatura, né? Que é a STM 1137, tá? Então ele tem a norma trata sobre como a pureza da platina do sensor, do elemento sensor, como que é feita a construção do corpo do sensor de temperatura, do poço, tudo mais, tá? E aí eles apresentam aqui temperatura em graus Celsius, ITS 90, sensores de temperatura que medem temperaturas negativas, então de 0 a menos 200, certo? Então a gente vai ter um valor de resistência aqui, tá? E para temperaturas de 0 até 850, ó, a IOP já tem PT100 de até 850 graus, hein? Então aqueles 660 lá já estou desatualizado já. Beleza? E o que eu fiz, pessoal, para achar aquele zero, né? Para setar o nosso controlador indicador lá. Eu fui lá, peguei o meu multímetro, medi a resistência. Medi a resistência aqui, ó, entre o branco e um vermelho. Estava dando lá 111,6, mais ou menos, tá? 111,6, eu vim aqui, ó. Onde está dando 111,6?
é aproximadamente 29, 30 graus, tá vendo? Ó? Aqui, ó. É 29, 30 graus, mais ou menos. Então eu sabia que eu precisava achar um valor de zero lá no meu controlador entre 29 e 30 graus. A gente pode até, né, chuta um valor mais ou menos, né? Mas vocês veem que dá para ser mais acurado. Bom, sabendo disso, ainda para ter um pouco mais de segurança, peguei um termômetro de bulbo, coloquei do lado lá, estava em torno de 29, alguma coisa graus lá no laboratório, 28, alguma coisa, adotei 29 graus e sabia então que o meu controlador tinha que aparecer uma temperatura lá do PT100 de 29 graus. E aí, ajustei. Então, ó, eu fiz um videozinho aqui para vocês. Também deixei, eu vou colocar lá, tá? O manual do controlador, pessoal, é esse daqui. Deixa eu abrir ele. É esse cara, tá? O manual dele, claro, sempre quando a gente vai fazer qualquer ligação, a gente pega o manual de todas as coisas, coloca do lado da bancada e faz a ligação, tá? Não dá para sair ligando nada sem conhecer o equipamento, por isso precisa ter um manual. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Peguei o manual do controlador de temperatura, peguei as características do nosso PT100 e aí que eu fui ligar e configurar, tá? Esse cara aqui, ó, ele é bastante bom, tá, pessoal? Depois vocês veem aí as características dele, mas o interessante é que na saída de controle ele tem isso daqui, né? Que ele tem uma saída de controle com rede de 4 a 20 mA, certo? E também tem uma saída... não, a saída dele é só 4 a 20 mA e saída relé também, né? Para quando a gente quiser fazer controle on-off, certo? Então nele mesmo a gente já consegue fazer a ligação de uma resistência, né? É claro, capacidade de 3 A, 250 volts aí, tá? Então é pequeno, tá? Não dá para colocar uma resistência parruda demais, não. Certo? Beleza? Então vamos lá. Ó, eu vou apresentar o videozinho aqui para vocês da ligação do PT100 e o controlador. Depois eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui para o laboratório de instrumentação para mostrar para vocês o funcionamento do PT100, tá? Que é uma termoresistência. Essa nossa aqui é de 3 fios, né? A gente vai conversar melhor na aula síncrona, né? Bom, o que eu fiz aqui? Né? Eu abri ele para ver as ligações, claro, né? Coloquei um fiozinho aqui para a gente colocar o nosso controlador de temperatura, certo? A gente vai perceber aqui, ó, que a gente tem 2 fios vermelhos aqui, vindo aqui do tubo onde está a nossa termoresistência, né? A gente vai ver aqui 2 fios vermelhos e um branco, tá? Esses 2 fios vermelhos, eles são comuns, tá, pessoal? Então, a nossa medida de temperatura vai acontecer entre um dos vermelhos e o branco, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, o nosso multímetro, eu coloquei aqui, ó, na escala de 600 ohms. Vou deixar aqui para vocês, tá? E vou medir aqui, ó, os 2 vermelhos, a gente, é claro, vai ter uma resistência zerada, beleza? Agora, quando eu coloco entre um vermelho e o branco, a gente vai ter uma resistência ali que já corresponde a uma temperatura que o PT100 está medindo aí, certo? Então, e aqui não tem diferença, né? Se eu mudar aqui, ó, o outro vermelho, ele tem que medir a mesma coisa, porque esses 2 vermelhos aqui de baixo, eles são comuns, certo? Bom, então, pessoal, eu olhando lá no site do fabricante, né, o que acontece? Eu preciso ter um valor de referência, né? O que eu estou medindo aqui? Eu estou medindo 111,9 ohms, só que essa resistência é correspondente a uma temperatura. A gente sabe, né, que 0 graus Celsius ele vai dar uma resistência para mim de 100 ohms, por isso chama PT100, tá? Então se ele está 111, quer dizer que ele já está a uma temperatura acima de 0 graus, certo? Bom, essa temperatura aí, segundo a tabela que o fabricante fornece, é de aproximadamente 30 graus, certo? E por que eu faço isso, né? Estou ajustando aqui a câmera. Por que eu faço isso, né, pessoal? Porque eu quero saber
aproximadamente qual é a temperatura que ele está medindo para setar no meu controlador ali e ajustar o zero do meu controlador, tá? Então, eu já olhei isso, mas para garantir, eu peguei aqui um termômetro de bulbo, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aí, né? Que ele está marcando aproximadamente 29 graus, né? A resolução dele é de 1 em 1, né? A gente consegue ver meio grau. Ele está marcando aqui aproximadamente 29, 28, um pouco para cima do meio. Então eu vou adotar como sendo 29 graus, tá? Então, o controlador que nós vamos utilizar, né? Ele não é só indicador, ele é controlador também, tá? É esse daqui da Contemp. Tá vendo? É o CTM45. Ele tem aqui embaixo, ele está mostrando, na verdade, né, o valor de set point que a gente quer, tá? E aqui em cima é a leitura de temperatura. É claro que está zerado, tá vendo? Ó? Porque eu não liguei ainda o nosso PT100, tá? Eu vou ligar o PT100 para a gente ver como é que vai funcionar aí, tá bom? Bom, eu vou desligar da tomada aqui o controlador. Vou abrir os terminais aqui, ó. Pegar o fiozinho do nosso PT100. Bom, como a gente bem mediu, né, a gente vai ter que usar, né, vou usar assim, ó. Esse daqui é um lado da termoresistência, esse daqui é o outro e esse é o comum, né? E a gente olhando aqui, a gente vai perceber, né, que a resistênciazinha vai ter que ser ligada entre os terminais 7 e 8, né? E o comum vai lá no 9, ok? Então vamos ligar desse jeito, ó. Resistência entre os terminais 7 e 8. E o comum eu vou ligar lá no 9. Aí poderia ser tanto o marrom quanto o laranja do lado de lá, tá? Aqui. Esse daqui é um lado da nossa resistência, onde está no fiozinho branco aqui, né? Aqui, estão vendo? Ó? Beleza? E os dois de baixo que são comuns, tá? Então, aqui, pessoal, ó, é um lado da resistência, como está falando aqui do lado pra gente. Aqui é o outro lado da resistência. Eu poderia trocar esse marrom com esse laranja, não tem problema nenhum, tá? Mas eu fiz esse tipo de ligação aqui. Então, vamos ligar ele na tomada, ó. Ligar na tomada, tá? Esse controlador, ele vai de 100 a 240 volts, ele é full range, né? Então ele está iniciando aqui, ó, tá vendo? Demora um pouquinho. E ó, já está aparecendo uma temperatura, certo? Bom, vocês percebam, né, que o nosso termômetro aqui, ele está mostrando uma temperatura de aproximadamente 29 graus, né? E o PT100 está mostrando uma temperatura de 30. Então a gente precisa dar uma ajustada nisso, né? Vamos ajustar isso então, ó. Segundo o manual, pessoal, eu baixei o manual desse controlador, sempre trabalhem com manual, tá? Segundo o manual, a gente teria que apertar esse botãozinho aqui, ó, essa bolinha, tá? Por mais de 8 segundos, mais de 8 segundos, né? Para entrar na configuração de calibração desse cara. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Então, vou apertar ele aqui, ó, por mais de 8 segundos. Configuração, depois ele vai entrar em calibração. Calibração, tá aqui, tá? Eu vou pôr para baixo aqui, ó. Ele tem uma calibração interna de low, que é o 0, ok? E eu vou ver aqui quanto que ele tá, ó. Para entrar na opção, são essas duas setinhas aqui. Ele está em menos 12, certo? Eu vou abaixar aqui para chegar nos 29, tá? Baixar um pouquinho mais. Ele está em 29.9, eu abaixei um pouquinho, ó, 29. Então, de menos 12, eu coloquei lá em menos 13.2. Poderia colocar em menos 13? Posso, só para deixar certinho, né? Ele está lá em 29 graus. Bom, desse modo, pessoal, a gente configurou ali o nosso PT100, né? Para trabalhar junto com o nosso controlador de temperatura, certo? E aqui no controlador de temperatura, a gente pode fazer diversas outras configurações nele para ele trabalhar como eu quiser, né? Na verdade, como quiser não, né? Ele é um controlador de temperatura. Mas no manual dele, vocês vão perceber, eu vou
mandar um manual disso para vocês, vocês vão perceber que a gente consegue até colocar rampas de temperatura nele para a gente ir controlando, né? Porque ele também, ó, no corpo dá para a gente ver que a gente tem, ó, uma saída aqui nos terminais 11 e 12 para um controlador de temperatura. E também temos saídas, né? Esse daqui é para o set point, né? Também temos saídas de relé, se a gente quiser fazer um controle on-off, tá? Mas também temos uma saída aqui em miliampere. Tá? Então, segundo o manual de 4 a 20 mA, a gente consegue fazer o controle de temperatura. E claro, né, se a gente quiser fazer um controle acurado, né, com PID e tudo mais, a gente não vai poder usar só esse cara, porque ele só tem saída relé. Né? A gente vai ter que usar da saída 4 a 20 mA dele, junto com o controlador de potência, né, que eu vou pegar aqui, peraí. Bom, aí o controlador de potência eu fiz um outro vídeo, tá, pessoal? Achei melhor. Eu peguei lá o nosso controladorzinho de potência, não, o controlador de o módulo de potência para o controle de temperatura, né? E aí vocês vão perceber que é aquele grandão azul da Autonix, né? Que ele tem a entrada da rede, a ligação para a resistência, né? Que a gente vai aquecer, e aí você pode colocar ou um potenciômetro, você pode colocar uma rede de 0 a 5 volts, né? Ou a rede 4 a 20 mA. E aí é onde a gente vai ligar o nosso controlador de temperatura nesse módulo de potência aqui, ó. A gente está falando de controle de temperatura, né? Na verdade a gente está falando de PT100, né? Depois a gente vai falar sobre também os termopares. Mas como a gente está trabalhando com o PT100 aqui, junto com o controlador de temperatura da Contemp, eu achei interessante também falar sobre o controle de potência aqui, que é esse daqui da Autonix, né? O SPC150, certo? E como eu falei, né, a gente consegue fazer o controle de temperatura com esse cara aqui, tendo um sinal externo de um controlador, tá? Então se a gente olhar na cara dele aqui, né, claro que a gente precisa de um manual, mas pelo próprio equipamento dá pra gente ver bastante características sobre ele, tá? Então a gente consegue perceber aqui, ó, que nas entradas dele, a entrada aqui 2 e 4, nós podemos ligar aqui um resistor variável, um potenciômetro, tá, de 1K, certo? E a gente conseguir fazer o controle de temperatura por meio desse resistor, desse potenciômetro, certo? Isso daqui já seria um controle manual. Tá? Agora, se a gente ver aqui, ó, a entrada 3,5, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó, 3,5, ele dá a permissão aí de você configurar uma rede de 0 a 5 volts, certo? Então o controle aqui, desculpa, de 1 a 5 volts. Então o controle aqui pode ser feito também por uma rede com variação de tensão. E o que a gente tem no nosso controlador da Contemp aqui, que é uma rede de 4 a 20 mA, saindo nas portas 11 e 12, segundo o manual aqui, ó. Então, o manual, na página 5, eu vou passar para vocês depois, tá? Ele diz que o sinal de controle está aqui, ó, são nas portas 11 e 12. Eu tinha falado anteriormente 9, 10, mas não, é 11 e 12, tá? Tá aqui, ó. Sinalzinho de corrente está aqui, não tinha percebido, certo? Então, a gente tirando dali 2 fios, né, da rede de 4 a 20 mA e ligando direto nas portas 4 e 5 desse controlador, porta 4 e 5, a gente já vai ter um controle de temperatura por meio de rede 4 a 20 mA. O sinal vai vir do nosso controlador ali, né, da Contemp, e vai entrar nesse cara que é o nosso controle de potência. E também ele está falando aqui, né, que a entrada é nos terminais R e T, então a entrada é de tensão, e a saída, claro, né, lá para a nossa carga é aqui nos terminais W e U, aqui embaixo, certo? Claro, pessoal, a gente vai ter que dimensionar a fiação, tudo certinho, mas o que a gente está mais interessado é nesse cara aqui, que é o controle de potência. E o manual dele, eu vou pegar o manual também, depois mandar para vocês, mas o manual dele vai dar as características certinho, mas a gente consegue fazer ajuste de soft starter, né? Então partida mais
lenta ou menos lenta, né? E ajuste de saída também por ele, tá certo? Bom, é um controlador muito bom, né? Que a gente tem aqui faz tempo já, tá? E o interessante é que ele permite, o meu motivo está zerando, é que ele permite aí que a gente faça controle até por ele mesmo, por meio de um potenciômetro ou por rede de 1 a 5 volts, né? Tensão de 1 a 5 volts ou rede de 4 a 20 mA, ok? Bom, pessoal, eu falei muito, esse cara é controlador, mas não é. Controle de potência, tá? O controlador mesmo é o cara aqui da Contemp. Esse cara aqui é só o módulo de potência, né? É o que vai pegar o sinalzinho de 4 a 20 mA e, entre aspas, tá? Entre aspas, amplificar esse sinal aí e jogar para uma carga, né? Fazer essa interface entre o sinalzinho de 4 a 20 mA ou de 1 a 5 volts que está entrando na entrada dele, né? E modular isso para carga lá, né? Por meio dos triacs internos dele lá e tudo mais, certo? Então, se a gente quiser fazer um controle de temperatura, se a gente quiser fazer um controle simples, dá para a gente fazer por meio desse cara aqui, usando relé, né? Controle on-off. Vocês vejam que na hora que eu liguei ele, ó, ele estava com uma medida de 18,5 graus. Aí tem que ajustar o zero, e o zero a gente ajusta por meio da tabela, né? Claro. Da tabela, vê lá a resistência que está, né? E vai ajustando o zero lá no controlador, ok? E eu também costumo usar um termômetro de bulbo só para dar uma conferida, tá? Mas isso é só um parâmetro só, pelo amor de Deus, hein? Beleza? O PT100 é melhor até que o termômetro de bulbo. Beleza? Mas quem faz o controle, né? Eu devo ter me expressado errado aí mas quem faz o controle é esse cara aqui, né? O Autonix lá, o SP150 lá, ele só vai fazer essa modulação, né? Do sinalzinho de 4 a 20 mA que está entrando nele e modulando a potência lá para nossa resistência que vai aquecer o forno, aquecer o que seja lá, tá? Bom, pessoal, eu vou deixar o material para vocês, tá? Os slides, certo? Vai servir como material, vão servir como material. Vou deixar também os manuais, né, que eu acho interessante, tanto a tabela do PT100 quanto o controlador, o manual do controlador, né, eu acho interessante. E os vídeos, né, como aula assíncrona, eu vou deixar também, vou subir no YouTube e mandar para vocês também o link, colocar o link lá no Moodle, tá? Para vocês terem acesso aí quando vocês precisarem, ok? Bom, pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida aí? Uma pena não estar indo para o laboratório, né? Vocês mexerem lá no controlador, pegar o PT100, a gente olhar o PT100 que tem lá na planta, né? Que tem um PT100 que tem termopar na planta lá, configurado para rede de 4 a 20 mA. É uma pena, mas infelizmente é o que está tendo para hoje, né? Não tem jeito, beleza? Ficou alguma dúvida aí, algum apontamento, alguma observação? Tranquilo. Tranquilo, né? Vai ser bom na hora que vocês tiverem pegar na mão mesmo para instalar, pelo amor de Deus, não queima os controladores, liga direitinho o PT100, só olhar manual lá que não tem erro não. Beleza, pessoal? Bom, na próxima aula a gente vai ver os termopares, tá? E como é que eles são ligados, como é que são os cabos de extensão e tudo mais, certo? E por hoje ficamos por aqui, meus benzinhos.